boa tarde. Como a turma já brinca comigo, olá. E quando eu na rua, pessoal, assim, já decorei as frases, olá. Portanto, meu boa tarde a todos. Eu estou aqui com um dos grandes profissionais desse mercado, né? Eu diria que na Bahia se tira chapéu para pouca gente nesse segmento, e o médico que entende de gestão, certo, desse segmento com comprovada competência, com certeza é Dr. João Maurício Maltês, né? João Maurício é um dos grandes profissionais, sabe que eu gosto, não sabe quem é? É Jorge Araújo, né? Ele é maravilhoso. Jorginho, um abraço para você. Você é uma joia desse mercado, né? Indo para o formal, sempre agradecendo a Deus por essa possibilidade desse encontro, dizendo que todo esse trabalho, né? Estamos aqui na 43ª live, que é para você, cliente. A ideia é que você, cliente, possa ter o máximo de informações possíveis para ter fundamento nas escolhas, né? E na hora que deseje fazer alguma mudança, né? Um abraço para você, corretor de seguro, que nos apoia, incentiva, e cada palavra que ouço na rua de que o trabalho é legal, incentiva a nova descoberta. Obrigado, Raimundo. Hoje nos encontramos no shopping. Suas palavras de incentivo são sempre muito bacana para a gente, né? Tivemos um novembro, estamos no Novembro Azul, tivemos Outubro Rosa, né? Tive aqui, João, com Raimundo Pinheiro. Ele disse na entrevista dele que não tem que ter negócio de colorido, não, que a gente tem que se cuidar o ano inteiro. O ano inteiro, né? Tá certo. Portanto, quero dizer para você, né, que um dos grandes objetivos nossos, e por que existe a live? Quem trabalha com propósito, né? Quem tem propósito consegue realizar coisas com mais prazer, com mais qualidade, vai servir melhor ao seu cliente, né? O propósito da Anubis é ser agente de transformação pela via da educação. Essa é a razão de ser desta empresa, ok? E a nossa missão é levar tranquilidade às pessoas. Portanto, né, dá uma boa tarde aí pra gente poder começar. Ok, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Aliás, um amigo de muitos anos, estamos aí no mercado, atuando sempre próximos, fazendo coisas em comuns, e agradecer a oportunidade de vir aqui, poder dar um depoimento do que é que eu já vi, do que é que eu já fiz, o que é que eu acho, o que é que eu tenho certeza, a respeito de um produto que é pouco conhecido ou muito em dúvida, que é o plano de saúde ambulatorial. Obrigado pelo convite, espero poder contribuir aí com o propósito. Vamos para frente. Olha, gente, tá? João já participou de gestões de grandes empresas desse mercado, né? A citar como Golden Cross, Promédica, Sul América, Intermédica, Medial, né? E entre outras empresas, onde quero citar uma participação muito importante do Dr. João na formação do produto ambulatorial da Boa Saúde, né? E quando se pensou em falar em produto ambulatorial, não pode falar dele de jeito nenhum sem falar com João Maurício, ok? Bom, começando o nosso bate-papo, né? A gente tem que entender, né, João, que antes de chegar no ambulatorial, a gente tem que pensar num plano completo, né? Okay. O que é que tem num plano completo, João? O plano completo é o que a Agência Nacional de Saúde, que é quem regulamenta toda a área de produtos de plano de saúde, determina a cobertura, onde todos os atendimentos no ambulatório eles ocorrem e na internação também. Ele é completo por conta disso. Essas duas segmentações básicas são atendidas no plano completo. As atividades de ambulatório e as atividades de paciente internado. Com tudo do rol. Com tudo do rol. Esse é o grande balizador do mercado. Antes da Agência Nacional de Saúde, nós tínhamos um mercado muito confuso. As operadoras lançavam produtos com as mais variadas coberturas possíveis. Existiam coisas de 5 dias de cobertura de UTI, 10 dias de cobertura de UTI neonatal, não cobrir próteses que cabem dentro do ato cirúrgico. Então era um problema. Se hoje ainda é confuso, sem essa regulamentação, as pessoas não sabiam o que compravam. E cada um que tirava da sua ideia um produto diferente. A agência veio e regulamenta, cria um rol e diz, no mínimo, você tem que cumprir esses procedimentos. E existem rolos específicos para a cobertura do plano de cobertura total, existem rolos específicos para a cobertura de ambulatório e de internação. São coisas distintas. Ok. Bom, gente, sabendo que existe este produto completo, que cobre a parte ambulatorial mais a parte hospitalar, é importante, antes da gente detalhar para você
a questão do plano ambulatorial, que você entenda também que existem outras segmentações, né, disponíveis no mercado, né? Vamos falar um pouquinho dessas segmentações, amigo? Tá? Hospitalar? Prevê o atendimento de tudo que for necessário durante a internação, inclusive o pronto-socorro, a emergência, que a pessoa pode ir, independente de ficar ou não internado. O plano ambulatorial tem esse grande mote. A cobertura da urgência e emergência está composta dele. Houve uma tentativa de retirar isso por achar que baratearia o plano hospitalar, mas isso não ocorreu. O plano hospitalar hoje comercializado cobre urgência e emergência. A gente pode vir no outro dia discutir plano hospitalar, mas eu acho que no plano hospitalar tem aquela coisa daquela conta ambulatorial que quando vai lá, o cara assim, ele tem uma alegria e uma tristeza, né? Olha, fulano, você não vai precisar ficar internado. Ótimo, bom, mas tem uma contazinha aqui para você pagar, né? Não é o nosso foco de hoje, né? Mas eu quero que você entenda, gente, que a gente tem o produto ambulatorial, né? Começamos com o completo, vamos discutir o ambulatorial, tem o hospitalar, e ele pode ser com obstetrícia ou sem obstetrícia, né, doutor? Não é muito comum a comercialização dos produtos sem cobertura obstétrica. Realmente. É muito pouco ofertado e a população, no geral, não compra, porque não sabe dessa segmentação, mas ela tem sentido. Se é uma pessoa que compra para ele só, é um homem, não precisa de cobertura obstétrica. Ou se compra para uma criança, também não precisaria de cobertura obstétrica. E isso levaria a conseguir um plano com um custo menor. Mas, habitualmente, os operadores não deixam isso tão disponíveis assim. É verdade. Não é um produto de prateleira tão fácil. No nosso mercado da Bahia, inclusive, eu desconheço produtos dessa natureza. Outra coisa também, gente, é que existem aí os planos odontológicos, né, que estão disponíveis no mercado. E a ANS permite de que se possa fazer combinados entre planos odontológicos e planos segmentados, ok? Fiquem atentos a estas ofertas de mercado. Bom, posto isso, doutor, agora vamos explorar o plano ambulatorial de verdade, né? Certo. Tá? Então vamos explicar aqui para os nossos clientes o que tem direito alguém que compra um produto ambulatorial. Ok? Vamos às coberturas? Vamos. Como a gente colocou, a Agência Nacional de Saúde tem um rol específico para a cobertura ambulatorial. E nela, de uma forma geral, estão previstos todos os atendimentos de consultório ou ambulatório, que são sinônimos, em todas as especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, e a realização de todos os procedimentos desse rol que estão ali previstos no ambulatório. Se ele não for algo que possa ser realizado no ambulatório, precisa de internação, não tem cobertura. Ok, mas vamos fatiar um pouquinho. Claro. Fisioterapia. Cobre. Tem limite? Não. Médico solicitou quantidade? Não tem limite. Procedimento tem limite? Procedimentos também não. Não tem limite. Ok. Então vamos lá. Se o cidadão ele precisa de fazer um exame, existe algum tipo não coberto? Apenas os que demandem estar internado para fazer. Isso, doutor. Isso aqui é importante a gente explicar. Isso. Tem alguns casos dessa natureza. Você pode citar algum exemplo? Hoje são raros, mas existem procedimentos de maior complexidade que é necessário uma internação prévia. Na área de cardiologia existe alguma. Criança às vezes também tem, né? Às vezes pela criança, mais a questão de sedação, uma coisa dessa forma que demanda ficar internado. São poucos. Hoje, no dia a dia, nós quase não vemos exames que que sejam necessários de internação, mas existem. Não é o comum. O comum, a maior, 95% dos exames ou mais, são feitos a nível ambulatorial e tem cobertura no rol. O rol também, em relação a tratamentos seriados, existem a limitação da questão da psiquiatria. Sim. Assim como no produto de cobertura total, existem sessões de psicoterapia que têm uma limitação. É a única limitação de terapias que a agência ainda permite na área de psiquiatria. Acho que a gente deve reforçar algo, né? Nutricionista, terapia ocupacional, psicoterapia também fazem parte? Também faz parte. Também faz parte. Não há problema, o cara tem um plano ambulatorial. Problema nenhum. Tem que ser atendido igualmente se o plano fosse de cobertura total.
Ok. E em relação à coparticipação, no ambulatorial pode ter o produto das duas modalidades? Pode. E é um instrumento que está cada dia mais em uso. É um instrumento que, às vezes, nós consumidores achamos que é algo que vai limitar, mas, na verdade, ele até nos protege, por quanto que a gente tem uma regulação da utilização dos exames, a regulação das consultas, e isso evita uma sinistralidade, quer dizer, um gasto mais excessivo naquele plano e até um reajuste maior depois no segundo momento. E ele é, como o nome diz, o nome mais adequado é um fator de moderação. Ele não pode ser algo que iniba a utilização, porque alguém que está precisando fazer uma consulta, realizar um exame, se for pagar um fator moderador muito alto que ele não possa arcar, ele pode não fazer aquele procedimento e complicar-se. Então tem que ser algo que seja possível dele pagar, mas também que não seja algo desprezível, que ele perceba valor no exame que ele está fazendo, na consulta que ele está fazendo. Quando não tem coparticipação é mais fácil, é com o cartão de crédito dos outros. Você gasta, não sabe o quanto aquilo vai dar. Eu concordo, eu apoio e comercializo explicando isso muito para você, cliente. Você tem que entender que o plano ambulatorial coparticipativo ele tem uma parcela fixa menor, né? E você, ao utilizar com equilíbrio, com certeza você vai ter... essa conta é a conta ano, né? Você tem que fazer a conta não do mês daquele que você pagou a conta, e sim com a conta ano. Outra pergunta, doutor, e o pré-natal? Como é que funciona uma grávida que tem um plano ambulatorial? Do mesmo jeito que o outro. Ela tem cobertura por todo o atendimento pré-natal, todos os exames que são necessários fazer durante a gravidez. Depois que a criança nascer, que aí não é a cobertura ambulatorial, ela tem que ter uma outra assistência. A criança, ao ser inserida no plano, ela também vai poder fazer seus exames. Se ela vier a ser, durante um período, ela ainda pode ficar como dependente. Depois ela tem que ser inclusa no plano para poder também usufruir de todo o tratamento da criança, tanto faz no plano total ou no ambulatorial. Teste da orelhinha, teste do pezinho, os exames todos que são feitos. Perfeito. Eu acho que a gente entra agora num ponto muito importante, minha gente, que quero chamar a atenção de vocês, quando fala no plano ambulatorial. Por quê? Porque no texto legal diz que o beneficiário tem direito a 12 horas, né? 12 horas de observação, 12 horas de intervenção. Doutor, vamos ajudar o pessoal a entender, certo, como que deve ser essas 12 horas, o que realmente, tecnicamente, ele tem direito, né? Por favor. Com certeza, essa é uma das situações mais delicadas na administração do plano ambulatorial. Todos nós já temos parentes que tiveram problema de emergência. Emergência médica pode ser uma coisa mais simples, desde uma dor de cabeça muito forte, que pode ser apenas um mal-estar, ou um AVC, ou um infarto, uma dor no peito, ou um trauma. E muitos desses tratamentos que ocorrem depois de uma emergência ou urgência médica estabelecida precisam ser tratados internados. Já que o plano não tem cobertura em nada que é internado, ele prevê que durante 12 horas a pessoa que sofra de um caso de urgência ou emergência seja atendida e permaneça em observação. Aquilo não é, só para distinguir exatamente, para não ter confusão, aquilo não é uma internação. O que é uma diária? Vamos ajudar assim. Uma diária é o valor que a unidade hospitalar cobra para cobrir as despesas de hotelaria por 12 ou 24 horas, a depender da unidade. Passou de 12 já é internação? Passou de 12, seguramente internação. Falo de diária de 12 horas porque existem prestadores que podem fazer diárias menores. Mas mesmo diária de 12 horas, no plano ambulatorial, se for caracterizado internação, não é coberto. É coberto o atendimento na emergência, no pronto-socorro, no PA. Não é 12 horas na UTI, não é 12 horas na enfermaria, não é 12 horas no apartamento. São até 12 horas, pode ser resolvido em 2 horas, 3 ou 4, numa unidade ambulatorial de emergência, que pode ser um pronto-socorro, que é menos complexo do que um pronto atendimento. E só ali. E depois desse período, se houver a necessidade de continuar o tratamento, ou até antes de acabar das 12 horas, se for uma situação que precise
fazer um tratamento internado, o plano ambulatorial não cobre. Eu costumo dizer, né, que se você, vamos lá, parte técnica, se o cara se cortou, vai fazer a sutura. Tranquilo. Se o cara quebrou o braço, ele vai engessar o braço. Sim. Ok? Agora, eu como administrador digo, o que é uma urgência é o que pode esperar. O que é uma emergência é o que não pode esperar. Está correto, doutor? Esse é um conceito de tempo. Tem risco iminente de morte ou não tem risco iminente de morte? Ou perda de Ou órgão. perda de órgão. Ou lesão grave ou perda de órgão. Essa é a diferença básica da coisa. No dia a dia, quando alguém tem um mal-estar desse ou um trauma desse, ele termina confundindo uma coisa e outra. Por que eu falo isso, né? Porque se você, cidadão, tem um plano ambulatorial e está politraumatizado, não existe ir para ponto-socorro, correto, doutor? Ele tem que ir para o SUS. Não é aconselhável em uma pessoa que tem um plano ambulatorial buscar a rede que esse plano disponibiliza, uma rede privada, para a cobertura dessas 12 horas. Por quê? Às vezes até se vai perder tempo E ampliar o risco. E ampliar o risco, porque não vai conseguir ir para um hospital privado, mesmo que ele faça parte da rede ambulatorial, e dali internar. A não ser que a pessoa que tem esse problema vá bancar por sua conta a internação, que nós sabemos o quanto pode ser caro. Internação hospitalar é um procedimento muito caro, pode custar alguns milhares de reais. Esse caso que você coloca o exemplo, um paciente politraumatizado, alguém que cai da moto, quebra o braço, quebra a perna, é melhor que, se ele tem um plano ambulatorial, que ele já se dirija a uma unidade de saúde pública do SUS, um hospital de emergência especializado, porque ele pode ganhar tempo e ter suas lesões melhores tratadas. E gostaria de enfatizar uma outra situação aqui, que apesar de tudo que nós vemos, ouvimos, ou temos ideia em relação ao serviço de saúde pública, o SUS, nós temos situações muito bem arrumadas no SUS no Brasil e na Bahia também. Com certeza. Nós temos hospitais de referência onde muitas coisas, ou a maior parte das coisas, são adequadamente resolvidas. Não é dizer que foi ao SUS, não Um fez. especialista de mão, por exemplo, né? Nós temos neurocirurgiões de plantão em hospital público da Bahia. Nós temos cirurgião de mão de plantão no hospital público da Bahia. Nós temos serviço de bucomaxilo de plantão em hospital público da Bahia. Então, não é assim. A ortopedia é uma coisa que é muito bem bem atendida. observado. Nós temos dificuldades, e nós sabemos disso, os gestores públicos sabem, em relação à oferta de serviço ambulatorial, consulta, exame, isso é mais difícil. Mas a alta complexidade, inclusive na urgência e emergência, ela é muito bem tratada em muitos dos pontos aqui. Nós temos hospitais na rede já direcionados para ortopédico, trauma, cardiovascular. Então, nós temos, inclusive, com cidadãos, a obrigação de falar sobre isso e ajudar isso a desenvolver, porque isso é de interesse de todos nós. Perfeito. Bom, eu estava comentando com o João, né, nas prévias, que eu digo para ele que eu adoro a prévia da reunião, e na prévia o João me citou algo muito importante, gostaria de compartilhar com vocês. João, como é que funciona a parte oncológica para quem tem um plano ambulatorial? Oncologia é uma das áreas da medicina que tem mais avançado, que tem trazido muitos benefícios, muita melhora no atendimento ao paciente. E essa melhora não é só o remédio, o tipo de remédio que dá, mas a própria forma de administração dessa medicação. Alguns anos atrás, praticamente você tinha radioterapia, quimioterapia, e a quimioterapia era sempre em hospital internado. Hoje nós temos uma gama de substâncias que já são utilizadas da forma ambulatorial. Pessoas usam a medicação na unidade de quimioterapia e vão para casa, não se internam. Ou até usam oral. Mas essas químicas são muito caras, né? São caras, mas essa é uma notícia bacana. São cobertas pelo plano ambulatorial. Olha, gente, tá vendo? Isso é informação muito importante, porque não sei se varia tanto, mas uma sessão de quimioterapia chega a custar 10 mil reais, doutor? Tem sessões que custam isso e pode custar até mais, dependendo do quimioterápico a ser usado. Agora, é notório, é natural da vida humana que a gente vai envelhecer, né? Um cidadão que tem uma idade mais avançada é muito importante para ir no plano ambulatorial, doutor? O idoso, ele tem muita semelhança com a criança.
nós temos filhos, já fomos crianças, temos nossos filhos, netos, sabemos da necessidade de ter uma disponibilidade de assistência médica para fazer as consultas, a puericultura, a vacinação, o acompanhamento. É mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer com a nossa terceira, quarta idade. Uhum. Nós vamos precisar de urologista, no nosso caso, nós rapazes, né? Uhum. As moças vão precisar de fazer seu acompanhamento mais próximo com os mastologistas, a questão das doenças degenerativas, a hipertensão, diabetes. O envelhecer traz uma mudança no organismo, e essa mudança no organismo precisa ser acompanhada, porque esse acompanhamento vai facilitar que essas doenças não se instalem tão forte ou não piorem. Então é muito aconselhável que as pessoas da terceira idade tenham um plano e tenham o seu planejamento. Não é só ter o plano. Ter o plano e a carteirinha lá guardada na carteira não vai resolver a sua vida. Precisa de uma disciplina, precisa de um acompanhamento, precisa de um planejamento da equipe multidisciplinar, do geriatra, do clínico, para ver a sua hipertensão como está, como é que está a questão do colesterol, como é que está a glicemia, a questão de depressão, a questão de doença osteomuscular, que são essas patologias que, mal acompanhadas, dificultam mais o idoso. Ele tem uma vida mais sacrificada e não uma vida mais saudável, aproveitando o ganho de vida que nós estamos tendo. A idade de média hoje de expectativa de vida no Brasil é mais de 30 anos a mais do que foi nos anos 50. Então, nós temos hoje a possibilidade de muita gente viver muito mais do que 80 anos. Na última live, eu fiz uma entrevista com a enfermeira coordenadora de uma clínica que trabalha com o pessoal do Central de Saúde Média, e a gente viu a importância da atenção primária, né? Uhum. Como que você vê hoje essa volta, né? Para mim, eu brinquei a volta dos que não foram, né? Começa a falar de médico da família de novo, de clínico de novo, né, doutor? E as universidades estão preparando gente para isso? Acho que sim. Inclusive os cursos, eu não trabalho na área de educação médica, tenho algumas informações, eu conheço algumas pessoas e vejo inclusive algumas mudanças de forma de estruturação do curso médico que dá essa visão mais geral. Eu vivi uma universidade onde no primeiro ano as pessoas já queriam ser especialistas de uma determinada área e já começavam a se dedicar a isso logo cedo. Mas o mercado hoje começa a estimular e fazer com que as pessoas tenham também formações que não só desse órgão ou daquele sistema, mas das pessoas como um todo. Sinto que a prevenção está ganhando força novamente? Sim, porque a gente sabe, nunca se duvidou de que fazer atividade preventiva economiza. Nunca se duvidou disso. Só que houve uma dificuldade das operadoras implantarem isso dessa forma, falando no saúde suplementar, né? De efetivamente falarem isso. As operadoras sempre tiveram uma visão de muito curto para médio prazo. Existe um conceito que é muito danoso. Por esses anos que eu já estou trabalhando com a operadora, hoje a gente vê as coisas um pouco mais sedimentadas, mas antes já se viu muito relato assim. Por que fazer investimento em prevenção, algo que só vai ter um benefício daqui a 20 anos? Se a carteira dessa operadora, em média, as pessoas ficam 2 anos. 2 anos. Eu vou investir 2 anos na pessoa que vai ficar, mas o benefício vai ser de algo que eu não vou ver. Isso é uma ideia muito retrógrada, uma ideia que não agrega. Eu acho que ela é uma ideia até mesquinha, o que faz com que o sistema como um todo perca. Porque se nós imaginarmos todas as operadoras começarem a trabalhar com sentido na área de prevenção, independente do plano que você tenha naquele ano, daqui a 2 anos, você vai estar de alguma forma se beneficiando. A Agência Nacional de Saúde fez um movimento nessa linha. Ela estimula, ela dá umas vantagens financeiras em relação a capital necessário para a operadora operar, se ela tiver programas estabelecidos de prevenção. Então já é o agente público e o governo estimulando essa situação de que a prevenção é algo fundamental. Explorando então a sua experiência como gestor de operador de plano de saúde, tem alguma história positiva para que você possa contar em relação a alguma ações de prevenção que geram retorno para as operadoras? Sim. Eu tive, em algumas operadoras, eu vi programas bem estruturados, que estão rodando por aí, e assim, de mensuração muito adequada. Aquele projeto de oncologia da Promed que você participou?
Não, eu estava mais na Promédica quando o projeto de lá entrou no ar, não. Mas o projeto de oncologia do Grupo Santa Helena, da Nordeste Saúde, é um projeto extremamente vitorioso, onde nós trouxemos para dentro da operadora a gestão do paciente oncológico. E fizemos isso de uma forma, não tem outra maneira de fazer, com a equipe médica. A equipe médica envolvida, e tivemos, assim, do ponto de vista tanto clínico como de financeiro, um resultado muito positivo. Assim como tivemos resultados muito positivos com a questão do pré-natal. O pré-natal é uma das áreas extremamente sensíveis e rapidamente você observa o resultado. A mulher fica em média 9, 8 meses, então normalmente ela entra no segundo, terceiro mês, e você tem a oportunidade de pelo menos uns 6 a 7 meses de seguimento. Muitas das coisas que ocorrem das complicações neonatais tem a ver com o mau cuidado da gestação. Certo. Se a gestante ela é bem acompanhada em todos os aspectos, nutricional, vacinação, orientação sobre cuidado de higiene, orientações sobre ginástica, orientação de como tratar a criança, a possibilidade de ela ter a sua gravidez complicada diminui muito. Esse é um ponto extremamente positivo. Ok. Outro aspecto que eu gostaria de conversar contigo é o seguinte: como é que esse desafio de montar uma rede, principalmente quando o plano é ambulatorial, doutor? Me conta esse negócio aí, que eu tenho uma curiosidade terrível em relação a isso. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de ver muitos paradigmas sendo quebrados. Sim. Se voltar um tempo, um pouco mais, a expectativa de quem queria empreender na área de médica era montar clínicas e faturar no modelo fee for service. Sim. Quanto mais consultas fizer, quanto mais exames forem realizados, mais se ganha. Certo. Isso foi a lógica desse sistema todo o tempo, independente assim de uma preocupação com a fonte pagadora. Se determinada operadora me manda 50 clientes, eu vou usar aqueles clientes, vou fazer a utilização da necessidade daquele cliente, que para mim é meu produto, para poder ganhar mais. Certo. Isso tem se diminuído, porque há um esgotamento pela própria capacidade da sociedade de pagar o que a operadora precisa para gerar. O conceito tem que ser bem claro, não é o quanto a operadora quer ganhar ou ter de lucro, é quanto a sociedade que compra esse produto pode pagar por ele. Tem capacidade de pagar. Pagar por ele. Se aqui pudéssemos pagar mil reais, todo mundo, a operadora cobrasse 1.000 e pagasse a assistência médica, se fosse 800, 700, o que for, mas não é. Nós vivemos num país com dificuldade, atualmente com a crise, mas sempre tivemos uma possibilidade de compra limitada. E com um outro problema associado, que é a saúde tem uma inflação, tem uma modelagem de preço diferente de outras áreas. Nós estávamos falando aqui há pouco de quimioterapia. Uma quimioterapia hoje pode custar de um paciente 300 mil. Se voltássemos 15 anos, 20 anos, a mesma patologia talvez custasse 5 mil. Claro que o que custa hoje é muito mais caro, mas o resultado também é muito melhor. Você vai ficar fazendo só a tecnologia de 5 mil de 15 anos atrás? Não vai. Então, se incorpora a tecnologia na medicina. Dessa quimioterapia é um exemplo muito forte, assim como na área de imagem. Há alguns anos, 50 anos, está sendo raio-x. Raio-x é um procedimento muito barato. Uma película de raio-x é muito barato. Você compra um aparelho e fica anos. E é a visão do médico olhar cada placa. O ultrassom chegou, encareceu. A tomografia chegou, encareceu. A ressonância chegou, encareceu. PET-CT chegou, encareceu mais. As cintilografias encareceu mais. Então, esse encarecimento da medicina é uma realidade. Então, o que é que isso leva? Aí o senhor vai ter que montar a rede. Vou ter que montar a rede. E aí? Essa rede, nesse decorrer desse período, começa a perceber que existe um limite para as seguradoras, para as operadoras de plano de saúde. Elas não podem pagar tudo. Então, há uma percepção hoje já da rede prestadora que é necessário que ela tenha uma relação de convivência, de parceria, a palavra na verdade é essa, com a sua operadora. Ela não pode querer ganhar o máximo que puder da operadora, se a operadora não consegue lhe pagar. Então, montar uma rede assistencial para um plano ambulatorial tem
são duas vertentes principais. Uma é a preferida, o próprio modelo do plano ambulatorial ter sua rede própria de prestadores. A verticalização. A verticalização. Que não seja 100%, é muito difícil você fazer todas as especialidades médicas, são 50 e poucas as especialidades médicas, mas as que representem a curva ABC lá, o A e B, 80% das coisas você faz dentro de casa. Certo. Com um nível de envolvimento, não é só quanto você paga aquele médico, ou a forma de pagar ele, se é por hora, por mês, ou se é por consulta, mas é o envolvimento daquele profissional com o resultado da operadora. Esse é o grande segredo. Você envolver o médico, envolver quem está ali no comando do atendimento, que é o médico, no resultado da operadora, sem abrir mão da qualidade da assistência técnica. Isso dentro de casa. Ou o mesmo modelo, pensando numa rede credenciada. Nós sabemos, nós estamos no mercado, quem sabe, prestador A é mais assim, é mais assado. E assim, você pode escolher, com o conhecimento que você vai tendo, como no desenvolver do serviço dele, quanto ele está alinhado com as questões do operador. Então é possível, não é impossível ter uma rede credenciada. Eu estou aqui com a mão coçando para lhe fazer a seguinte pergunta. Né? Em São Paulo, né? A gente discutiu isso aqui na prévia, viu, gente, né? E aí, em São Paulo, gente, tem muito consultório, muito centro diagnóstico, né? Na Bahia existe muito conselho da policlínica, né? É interessante ter uma policlínica no plano ambulatorial, doutor? Se ela for funcionar com esse modelo tradicional de fee for service, receber por serviços, e ela não tiver um envolvimento com a operadora, não é interessante. Porque é uma possibilidade grande de autogeração de serviços, de geração além do que for necessário ou que seja a melhor prática médica. Isso pode elevar o custo. Eleva o custo. E essa utilização não é exclusivamente do profissional médico. Não é, o médico pediu porque quer ganhar mais ou que a clínica ganhe mais. O próprio paciente é um indutor disso. Sim. Ele chega numa unidade que tenha 5, 6 especialidades. Eu vou fazer uma consulta com otorrino. Também mais tive uma dorzinha, não sei o quê, eu vou passar aqui no urologista. Também eu aproveito e vou lá no derma para ver isso. E aí as coisas vão dobrando. O que há muito tempo se chama, quem está no mercado aí, que era o efeito shopping center, né? Então esse efeito shopping center não é favorável. Ele termina levando a um desperdício de serviço que você consome, que não tem necessidade, que não lhe agrega, encarecendo o sistema. Na Bahia, muitos serviços foram montados com policlínicas e hoje já há uma retração disso. Hoje, uma policlínica, para conseguir uma habilitação em qualquer operadora, ela não consegue. O credenciamento de uma policlínica nesse modelo assim é praticamente impossível de ser conseguido. Ao contrário, muitas operadoras grandes foram retirando das policlínicas e contratando separadamente serviço de consultório ou dentro de uma clínica com várias especialidades, só 3 ou 4, e não os exames que aquela especialidade gera, para que não haja esse estímulo a uma superutilização. Certo. Me diz uma coisa, e como é que você vê essa questão dos cartões de desconto tão disponíveis hoje no mercado? É uma forma de acessar serviço de saúde mais barato. É uma maneira que os credenciados, os prestadores de serviços identificaram de trazer um público que não tem plano de saúde e não poderia pagar a tabela particular. A tabela particular sempre foi uma distorção. Uma coisa que era vendida, um procedimento que vendia para a operadora por 10, no particular cobrava 120, 150, triplicava, quadriplicava o valor, que não tinha muito sentido, porquanto você não tinha muita gente que contratava isso e impedia que quem tivesse um valor menor não pudesse usar. Então o cartão de desconto gera para aqueles prestadores que têm uma demanda, ele cria um público para ele levar. Ele não é plano de saúde, ele não é plano de saúde ambulatorial. Não tem registro na ANS? Não tem registro. Existe uma regulamentação que ele precisa ser ele tem que ser uma outra empresa diferente da clínica. A clínica não deve ter, na sua razão social, o plano para não ter conflito de interesse. É uma questão jurídica disso. Mas é uma forma de prover acesso a quem tem uma renda, uma receita, a capacidade de pagar menos de algum plano. Eu acho que isso está fazendo com que todo o mercado baixe os valores. Hoje quase todos os laboratórios têm tabela com desconto, as clínicas maiores oferecem isso, e isso é uma gradação. Isso não é plano de saúde, isso é uma forma de acesso a um produto um pouco mais, é quase
um cartão de benefício, fidelidade. Nós tivemos aí, gente, uma retração nos últimos anos, onde 3 milhões de beneficiários deixaram de ter. Nós chegamos a ter mais de 50 milhões de pessoas no Brasil com plano de saúde, hoje são 47. A Veja trouxe uma reportagem muito bacana explicando isso, né? Porque muitas vezes a gente, enquanto beneficiário, trabalha numa empresa, acha que paga muito, né? E paga 200, 300 reais pela família inteira. E quando você sai da empresa, você vai pagar 900 reais, 700 só para você, né? E aí você começa a sua carreira solo e vê que não é bem assim. E aí você busca produtos mais baratos, você procura o plano ambulatorial, você procura o cartão de desconto, né? E isso você tem que entender, gente, o quanto o equilíbrio precisa acontecer, onde o nosso comportamento precisa ser melhor. Eu fiquei aqui conversando com o João, vem pergunta para todo lado, querer explorar. Mas desculpa, eu estar ali explorando aqui, viu, doutor? Mas a ideia foi essa, né? Agora, tem uma questão chave aqui que eu quero tratar com você, em relação ao, eu acho que é o nosso clima da nossa reunião, né? Cidadão foi para a unidade de emergência e, como você também explicou aqui, ele evoluiu para a situação de gravidade, né? Quais são as responsabilidades da operadora no momento em que esse cidadão estourou as 12 horas, né? Ele continua numa situação de crise? Realmente é bem delicado, é uma situação onde você está trabalhando, convivendo com vida humana e com risco e precisa de interações. Existe a obrigatoriedade da operadora em fazer a remoção desse paciente para um serviço onde ele continue o tratamento que ele precisa. E a gente tem hoje, de uma forma já bem melhor estruturada do Estado, o serviço de regulação. Então é extremamente importante que os serviços de emergência, de pronto atendimento, que recebam pacientes ambulatoriais, de plano ambulatorial e a própria operadora, já rapidamente identifiquem se aquela situação vai demandar o hospital. Certo. Porque hoje você praticamente não consegue pegar uma ambulância e chegar na porta com o paciente. Os hospitais não aceitam. É hospital da rede pública. Então a regulação é responsabilidade aí partilhada. Mas vamos fracionar aí. Estourou as 12 horas, acabou a cobertura. Acabou a cobertura. Número 2, operador é obrigado a fazer remoção? Sim. Mas essa remoção, eu quero que você explique isso para o público. Tem que consultar a rede para ver onde vai aceitar. Para fazer a regulação. Para fazer a regulação. Mas aí, doutor, a família não quer tirar o cara, doutor. E aí o negócio embolou e o cara é empregado de uma empresa, né? Como é que fica isso? No final, o responsável pelo contrato empresarial é o empresário. O contrato empresarial é um benefício que a empresa disponibiliza para seus funcionários dependentes dele, mas quem assina é o empresário. Ou seja, pode acontecer, e é isso, empresário, você que tem um plano ambulatorial para os seus funcionários, entendam que existe esse risco. E pode haver, decorrente dessa zona de conflito aqui, uma conta para você pagar. Então, o que é preciso é entender o conceito de risco, né? É claro que, mandando um abraço aqui para o meu amigo Jair Santos Neto, né? No produto lá do Boa Saúde, eu posso ver que a rede ela é um pouco blindada para que exista esse tipo de situação. Isso foi um cuidado que nós tivemos lá no início. Eu estive no plano desde a modelagem da distribuição da rede e nós tivemos muito cuidado em não estar deixando a abertura de atendimento de emergência em locais onde pudessem precisar ficar internado, porque isso diminui o problema. Então a gente conseguiu montar uma rede que atende a questão de urgência e emergência com mais cuidado, de não expor nem o cliente, nem expor a operadora e também quem nos contrata, nossos... Agora, no plano individual, ambulatorial, essa zona de risco, eu, sinceramente, não sei a consequência. O senhor sabe? Deveria também refletir para o contratante, porque ele tem um serviço que diz que até 12 horas que cobra. Mas o contratante é a pessoa. A pessoa. A pessoa. E ela não pode pagar. Quem paga essa conta é o prestador? Não. O prestador não. Sempre ele é chamado a uma conversa com a operadora, porque nós terminamos sendo parceiros. Entendi. Ok. Gente, ó, estamos chegando aqui ao final. Eu quero agradecer aqui imensamente a João Maurício pela oportunidade, né? Acho que é um tema realmente importante, né? Ou seja, vê-se claramente, eu quero que você também faça suas razões finais,
onde o plano hotel é uma alternativa importante? É para comprar? Cada caso é um caso. Você tem que refletir sobre a sua condição financeira e entender aquilo que o plano cobre, né? Ou seja, se ele é ambulatorial, está claro aqui, nós explicamos as coberturas, né? Se ele é total, ele tem outra cobertura. Aí você tem que entender o que está comprando, entender as 12 horas, entender cada consequência dos seus atos na hora de adquirir o plano versus a confiança ou não na operadora que você escolher. E pergunte, escolha bem o seu consultor, de preferência Anubis, ok? Mas você tem que buscar um consultor que possa lhe explicar detalhadamente, né, para que você possa fazer a melhor escolha, né? E ter, né, profissionais que você possa ter confiança, como para este contato. Estamos aqui conversando com alguém que entende muito do plano de saúde como um todo e também, logicamente, do plano hotel. Doutor, por favor, faça as suas razões finais para que possamos, então, concluir este bate-papo. Agradecer ao convite aqui do amigo Gelásio, Anubis, e assim, satisfeito, porque é a oportunidade de divulgar, passar informações. Quanto mais informações esse mercado tiver, melhor ele vai funcionar. Temos que qualificar, né, Temos que qualificar. A qualificação só nos ajuda a melhorar. Obrigado e sucesso. Ok. Obrigado, senhor, pela oportunidade e um bom final de semana para todos.